mais um episódio do podcast Papo de Relator para falar com o deputado federal General Peternelli sobre a medida provisória do voo simples, que faz a reformulação da legislação da aviação civil. Bom dia, deputado. Bom dia, uma satisfação estarmos aqui conversando sobre temas que contribuem com a sociedade brasileira. Então, deputado, para a gente começar agora o nosso podcast, eu queria pedir para o senhor explicar, assim, resumidamente, do que trata a medida provisória. A medida provisória, ela é uma parte, eu vou dizer, complementar da legislação que o Executivo e o Congresso Nacional propiciaram. Nós temos nos transportes, o transporte marítimo, ferroviário, rodoviário e o transporte aéreo. O governo e o Congresso, ao longo desse período, foram modificando todos esses processos. Nós tivemos a BR do Mar. A BR do Mar modificou todos os aspectos de cabotagem que nós temos no país, facilitando a entrada de novas empresas, propiciando novos recursos. O Brasil também, o Executivo, com o apoio do Congresso Nacional, modificou o perfil e permitiu a privatização, a otimização de vários portos. Então, dessa maneira, nós tivemos toda uma mudança no setor marítimo, em especial no transporte de cabotagem, facilitando esses dados. Muitas vezes, um arroz sai do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte e vai fazer isso de caminhão, sendo que vai levar um container. Um navio leva 300 containers. Então, nós teríamos uma economia de uso da rodovia num volume bastante expressivo, que também contribuiria com o meio ambiente, tendo em vista que você deixa de circular com 300 caminhões e passa a realizar esse transporte pelo mar, o que todos nós sabemos que é o transporte mais econômico. Além do marítimo, nós tivemos o novo marco das ferrovias. O novo marco das ferrovias facilitou também uma série de aspectos ferroviários, o que permitiu ao Brasil, através do ministro Tarcísio, da Infraestrutura e agora do ministro Marcelo Sampaio, executar uma série de atividades em benefício da ferrovia. A ferrovia permitiu-se que pudesse, aquele que tivesse uma iniciativa e a vontade de construir uma ferrovia, que lhe fosse facilitado as ações nessa direção, bem a cara do empreendedorismo que todos nós defendemos. E se imaginava que nós poderíamos ter aí em torno de umas 8, 10 iniciativas que tem uma grande fábrica que está a 50, 60 quilômetros de uma grande rodovia, e esse transporte até lá facilitaria e baratearia muito o transporte, fruto do produto daquela grande empresa. E, no entanto, ao invés de 8, 10, o Ministério da Infraestrutura recebeu mais de 80 propostas de construção de ferrovias. Então, dessa maneira também modificamos o contexto ferroviário no país. Estão de parabéns aí os ministros, o governo e o próprio Congresso. Mar, ferrovia. No que se refere às rodovias, nós tivemos também uma nova modelagem de concessão de rodovias, permitindo que rodovias como a Dutra tenha o seu custo de pedágio barateado e que, ao mesmo tempo, tenha toda uma série de investimentos. E a diferença é a outorga, mas não é, a outorga deixou de ser o fator mais importante naquele contexto, naquela concessão. O que era importante era exatamente o volume de investimentos que aquela concessionária iria realizar naquela rodovia. Então, nós tivemos aí investimentos muito grandes na própria Dutra, mais de 15 bilhões. Além dessa parte, por exemplo, na Dutra, nós vamos duplicar
a BR-101 no trecho federal entre Rio e São Paulo. Isso é muito importante. Então nós vemos mar, ferrovia, rodovia. Nas rodovias ainda, nós tivemos uma legislação alterada, facilitando o transporte rodoviário dos ônibus. E isso facilitou, permitiu de uma maneira simplificada que se tivesse um aumento de concorrência. Dos modais, só faltava o modal do transporte aéreo. E a medida provisória 1089, ela foi apelidada de voo simples exatamente por conta disso. Ela facilitou o transporte aéreo brasileiro. As pessoas muitas vezes me perguntam, que transporte, como facilitou, de que maneira, né? Então ela facilitou, por exemplo, permitindo que você, se tem o interesse de construir um aeroporto, não depende de nenhuma autorização, seguindo as normas da ANAC e da Força Aérea em termos de estrutura, do contexto que deve ter uma pista, que deve ter um aeroporto. Você pode construir, vai sofrer normalmente as inspeções e os contatos normais que ocorre em qualquer aeroporto, mas já vai estar operando. Então você aumentou a possibilidade de aeroportos no país. Alguns aeroportos privados que eventualmente tivessem interesse de uma exploração comercial, essa medida provisória facilitou. Essa medida provisória, ela facilitou também a criação de companhias aéreas, da maneira como elas vão operar, facilitou essa nossa atividade. Então, dessa maneira, é possível que você se estruture para fazer funcionar uma companhia aérea, facilitando o aspecto da companhia aérea. No que se refere à locação de aeronaves, a legislação anterior, se você tivesse uma pessoa física, tivesse uma aeronave, ela por lei não poderia alugar para outra pessoa. Muitas vezes alugava sob o pretexto de que emprestou para um amigo e o amigo pagou só os custos e ficava sempre essa história. Não há motivo para não permitir que uma aeronave deixe de ser alugada. Então, ela permitiu que uma aeronave privada possa ser alugada. Todos nós sabemos que uma aeronave, ela vai para uma manutenção, uma média varia aí conforme o tipo, o modelo, mas vamos pensar, uma hipótese de que nesse modelo ela entrasse em manutenção a cada 2 anos ou 500 horas de voo. E muitas vezes pode ocorrer de que quem comprou a aeronave não usa a demanda necessária daquela aeronave. E muitas vezes ela entra numa manutenção com 2 anos, mas tendo voado somente 300 horas. O ideal é que você procurasse coincidir essas grandes manutenções. Se nós pudéssemos de uma maneira comparar, o nosso carro, nós trocamos óleo a cada 10.000 quilômetros ou a cada 6 meses. Se você está chegando perto dos 6 meses e não andou nada, aquela manutenção, aquela revisão vai ficar mais cara. Então, otimizar a utilização do avião, ela é interessante, vai permitir que mais pessoas possam alugar o avião. Ele é importante, muitas vezes você pode estar numa cidade no interior, estando nessa cidade do interior, há uma necessidade por negócio, por doença, por uma emergência qualquer que seja, ou uma necessidade de ir mais rápido, de você alugar um avião lá no aeroporto, no aeroclube da cidade. A legislação não permitia, agora vai permitir também. A legislação, ela também vai permitir que os táxis aéreos possam operar uma linha aérea. Então, se eu tenho um avião que é táxi, eu digo, olha, eu quero operar uma linha aérea entre a cidade A e a cidade B. Ok,
Tipo Brasília e São Paulo ali? Pode, qualquer, porque muitas vezes a gente quando pensa em Brasília, São Paulo, tem muitas opções, né? Mas também pode operar? Pode, desde que você tenha um aeroporto para operar, né? Você pode decolar daqui e pousar em São Paulo. Não sei se você conhece aqui em Brasília o aeroporto Botelho. Não conheço. Depois é interessante consultar na internet, né, para verificar. Ele tem aqui do ladinho, do lado de São Sebastião, e ele tem mais de 70 hangares, e com um volume extraordinário de aeronaves, uma pista asfaltada, e exatamente nesse foco você falou, pô, mas nunca ouviu falar, né? Então ele agora, também, se ele tiver interesse de operar mais comercialmente, vai poder. Agora, muitas vezes você quer ir, eu gostaria de ir para Águas de Lindóia, né? Qual é o aeroporto mais próximo? Eu vou lá alugar um avião. Essa pessoa percebeu, né, que tem uma possibilidade de um turismo religioso em Aparecida do Norte. Aí ele monta uma decolagem toda sexta-feira, né, indo o aeroporto mais próximo de Aparecida é de Guaratinguetá, que é outra cidade também com um turismo religioso muito grande. Ele vai, decola, pousa e tem determinados horários que ele retorna, tem períodos que ele monta novamente. Não temos linha hoje nesse turismo religioso. Então ele pode, verificando que há um comércio, que há uma vantagem, explorar esse deslocamento diretamente para Aparecida. Então, aspectos desse tipo vão ficar mais facilitados, porque você permitiu, né, além do proprietário privado que tem um avião, poder alugar esse avião, é quase um Uber do avião, vamos chamar assim. E você também permite que os táxis aéreos, além de operarem como táxi aéreo, possam montar linhas aéreas que ele, por acaso, tem o interesse. Então, desburocratizamos o aeroporto, desburocratizou a criação de companhias aéreas, desburocratizou a criação de linhas aéreas, desburocratizou a própria concessão. Além desses aspectos, envolveu aspectos tributários, de tal forma que a própria Embraer ou outras empresas do Brasil possam vender esses aviões para as companhias aéreas, sem a necessidade de ter, anteriormente, tinha que vender para um escritório no exterior dessa mesma companhia aérea para depois trazer o avião para cá. Isso desburocratizou. Então, foi uma medida provisória muito efetiva. Nós tínhamos também algumas concessões de aeroportos que quem adquiriu a concessão tinha interesse de devolver, existia uma certa falta de regularização. Esse voo simples, essa medida provisória, também permitiu e estruturou o que se chama de relicitação. Então, são coisas importantes que a medida provisória contemplou, visando simplificar o transporte aéreo brasileiro. Inclusive, o que eu acho muito interessante, eu acompanhei a sessão, né, da aprovação na Câmara dos Deputados, e assim, o senhor falou que isso vai fomentar a competitividade dentro do mercado da aviação civil. E aí, a pergunta que eu te faço agora é, com toda essa simplificação, a desburocratização, quem tem interesse, sei lá, criar aqui uma companhia aérea, quais são as expectativas que o senhor tem nos próximos anos, levando em consideração essa competitividade que pode ser criada dentro do setor? Eu vejo que nós temos muitas companhias aéreas, inclusive companhias aéreas que operam esse voo regional, né? Vejo uma capacidade muito grande, não só
de que pessoas, investidores, criem uma empresa no próprio Brasil, mas também de empresas que são estruturadas, que passem a operar no Brasil, que cumpram a legislação brasileira, permitindo esse aumento desse transporte. Chamo a atenção, inclusive, que a medida provisória de iniciativa do Executivo, do ministro Tarcísio e do ministro Marcelo Sampaio, com uma participação muito grande da ANAC, uma participação grande dos assessores. O meu chefe de gabinete, o Arthur, executou um trabalho muito positivo, junto com outras pessoas, né? Não posso deixar de citar aí o trabalho executado pela ANAC, o trabalho executado pela Associação das Empresas Concessionárias de Aeroportos, a Associação das Empresas Aéreas de Comercial, a Associação das Empresas de Aviação Geral, que é essa que executa o trabalho, da Associação de Pilotos, do Sindicato Nacional dos Aeronautas, né, da Confederação Nacional do Transporte, um trabalho excepcional da Força Aérea, que tem toda uma demanda, que controla o espaço aéreo brasileiro, e junto do controle aéreo do espaço brasileiro, a Força Aérea também realiza a defesa do espaço aéreo. Então o Brasil tem um modelo em que ele agrega num único controle, e isso é muito positivo, né, o controle do tráfego aéreo e o controle da defesa aérea brasileira. Então a aeronáutica teve uma participação muito expressiva, do mesma forma o Exército, que tem helicópteros, e a Marinha, que tem aviões e helicópteros, também participaram desse processo, a Associação da Aviação Agrícola, os aeroportos do Amazonas, e inclusive alguns aeroportos do Amazonas, se permitiu que, em caso de concessão, como o volume de operação deles não é muito expressivo, que o próprio governo federal possa executar uma outorga, sendo que o governo continua contribuindo para tornar aquele aeroporto operacional e permitir a iniciativa privada. Isso tem uma grande vantagem, porque hoje o poder público ele gasta 100% da necessidade daquele aeroporto, que é deficitário. Se ele realizar uma concessão, a exemplo do que ele realizou em outros locais, vai se permitir que a União entre com uma parcela para tornar aquele aeroporto numa condição comercial mais adequada, favorecendo os aeroportos da Amazônia. A Amazônia é muito importante, nós sabemos a dificuldade que a Amazônia tem de estradas, isso por um lado é muito bom, porque nós temos o transporte através do rio, que polui menos, que não agride menos a natureza, mas ele tem uma desvantagem, que a velocidade que se desenvolve nem sempre é adequada, apesar de que tem meios para que se possa ter, são lanchas que desenvolvem tecnologias novas, que desenvolve, então, uma velocidade mais adequada, mas lá ganha muita importância, né, essa aviação regional, que é essa locação de táxi aéreo, a locação de aviões privados, a necessidade de levar um doente, de fazer um negócio, né, isso é muito importante e também foi contemplado nessa medida provisória do voo simples. Eu acho até interessante porque o senhor falou sobre essa possibilidade do táxi aéreo, se uma pessoa quiser fazer uma linha dele, tipo, sei lá, Brasília, aí vamos supor, isso seria possível se eu tivesse uma linha de táxi aéreo, falaria, não, eu quero uma da Amazônia de tal lugar a tal lugar. Seria possível? Exatamente. Eu vou ligar Tefé a São Gabriel da Cachoeira, vai ter lá uma linha que liga Tefé a São Gabriel da Cachoeira.
Já existe, né, um transporte regional importante na Amazônia que procura contemplar essas cidades, e com essa alternativa, com certeza, nós vamos ter uma demanda muito maior, facilitando ao brasileiro, e temos certeza de que aumento da oferta vai tender a fazer com que os preços sejam mais adequados. Então, agora tem um outro ponto que eu fiquei assim, eu achei muito interessante, mas eu também fiquei em dúvida, que tem um trecho do texto onde fala que tanto as companhias aéreas quanto terceirizadas, tipo esses aplicativos que você pode comprar passagem, precisam passar os dados pessoais dos passageiros para as autoridades. Aí, ok. Só que a pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte, tem a medida provisória. A medida provisória, ela pode atrapalhar que esses aplicativos vendam as passagens aéreas ou o sistema vai continuar como está? Não, facilita, inclusive regulariza eventuais controvérsias que existiam nesse foco. Muitas vezes você compra uma passagem aérea por determinada agência de turismo, uma plataforma diferente aqueles dados ficavam exclusivos daquela plataforma. Se a companhia aérea cancelasse o voo, não adiantava reclamar com a companhia aérea, só reclamava, a única responsabilidade acabava sendo da plataforma. Agora, essa responsabilidade ela é compartilhada, todos que participaram do processo têm responsabilidade nessa atividade, e eu vejo que as agências de turismo, essas que vendem passagem, elas facilitam muito ao cidadão. Porque quando você vai comprar direto numa companhia aérea, você tem o preço daquela companhia aérea. Quando você utiliza uma plataforma, o preço é praticamente o mesmo, ou muitas vezes semelhante, elas têm políticas diferentes, né? Podem comprar um volume maior de passagem em determinado período e ter uma disponibilidade de preço um pouco melhor naquele momento, mas você compara, não é só preço. Muitas vezes você quer ir em determinado horário e determinada companhia aérea tem voo só depois, ou o outro já é muito longe. Então, quando você utiliza uma plataforma, você tem uma visualização de todas as companhias aéreas, né, e lhe permite fazer esse acesso, o que também não lhe impede depois de você ir direto na companhia aérea fazer a compra. O interessante é que esses preços se regulem, porque essa plataforma também está ajudando a companhia aérea. E, logicamente, uma parcela do custo dessas atividades tem que ser dessa plataforma, que tem pessoas que trabalham, que gerenciam, e vai economizar para que aquela companhia aérea tenha uma estrutura menor nessa área de venda de passagens. Então, você verifica, nós também tínhamos alguns ajustes para executar no que se refere à tarifa de embarque, né? Você vai viajar, quando vende a passagem já está incluso uma tarifa de embarque. Você muitas vezes compra com um mês de antecedência, mas aquela tarifa você só vai, a taxa de embarque só vai usar no dia que você embarcar. Quem é que deve ficar com o recurso? É quem comprou, o aeroporto. E se o voo for cancelado? E se eu desistir? Então, ali procurou se adequar a esses aspectos, e como eu disse, todas essas pessoas nós colocávamos numa mesa de reunião bastante longa para comportar tantas associações, e se discutia de uma maneira coletiva, sempre buscando, o nosso foco não era colocar uma ideia pessoal que não, eu acho que tem que ser assim, nada disso. O foco todo era de discutir ideias que essas associações nos apresentavam, para buscando conciliar, não, mas assim pode, o outro pode. Então, a conversa com o todo,
eu digo que foi uma medida provisória bastante costurada, né? Adequada, conversada, não teve pressa nenhuma. O próprio relatório que se pede na Câmara que seja colocado com pelo menos 24 horas, nesse caso foi colocado com semanas de antecedência, e nós a todo tempo estávamos ouvindo, procurando tentar conciliar vários aspectos. Muitas vezes determinado sistema queria determinada ação, mas tinha que ver aí com outro ministério, com outra associação, e compor tudo isso. O próprio Ministério da Economia fez parte muito grande desse processo. A Casa Civil, né, com os assessores, a Ana, que é uma das assessoras, executou um trabalho muito positivo. A ANAC, o tempo todo, que a ANAC, ela é uma agência muito importante, e com essa medida provisória, eu diria que a ANAC aumentou mais a sua importância, porque uma série de coisas que dependiam de legislações um pouco mais complexas, elas foram facilitadas para que a ANAC desse uma solução a curto prazo. E o presidente da ANAC, o Juliano, participou pessoalmente, da mesma forma que o ministro Marcelo Sampaio, que o próprio ministro Tarcísio no início, sempre procurando conversar, explicar aspectos. Então eu vejo que nós tivemos um envolvimento de vários atores. A liderança do governo na Câmara atuou bastante, né? O líder, o Ricardo Barros, a sua assessoria como um todo também participou bastante, buscando adequar. Depois disso, nós ainda buscamos, antes de colocar a medida provisória no sistema, nós procuramos conversar com cada partido para buscar sugestões, ideias, né? Aquelas ideias que eram possíveis de serem adequadas, nós procuramos incluir no texto. Então eu digo que, com o auxílio de todos, do próprio governo, a medida original ela foi aperfeiçoada, ela permitiu uma situação muito mais adequada e com certeza vai ajudar muito a população brasileira. O bem comum, né, que eu sempre falo, ele foi atingido com essa medida provisória. Eu não poderia deixar de terminar essa entrevista sem te perguntar sobre a taxa das bagagens. Era algo que não estava incluído no texto. Foi aprovado em forma de destaque da última sessão da Câmara dos Deputados, em que a medida estava na análise. E aí eu queria te perguntar, é bom não ter o preço da bagagem ou é bom pagar a taxa da bagagem? O que compensa mais? A bagagem e as pessoas, ao meu ver, devem ser cobrados separadamente. Eu explico até a reação de todos os deputados. Um tempo atrás, foi votado para que a bagagem fosse separada. E a grande argumentação que se tinha é que, se separasse a bagagem, o preço da passagem diminuiria. Mas, no entanto, nós tivemos nesse período, logo depois, tivemos uma pandemia, tivemos uma mudança do valor do dólar, tivemos um aumento do preço dos combustíveis, da mesma forma que nós tivemos aí para o carro. O QAV, que é o querosene de aviação, ele também aumentou, e aquela pretensa passagem barata acabou não ocorrendo. Mas eu comparo muito, se você tem um avião, vai levar 200 passageiros, né? E você pode levar outros tipos de carga embaixo. Você vai calcular o preço da passagem, né, para cada um, e vai poder, naquele compartimento de carga, vender, ou para que outras coisas, outros materiais de valor agregado mais elevados possam ser transportados de avião.
como é o caso de aparelhos eletrônicos, como é o caso de determinado remédio, que tem um custo elevado. Tem determinado remédio, como é o caso dos radiofármacos, que até foi quebrado o monopólio. Eu fui o relator, né, da PEC 510, que recentemente foi promulgada, um tema para uma outra conversa, né, que são os radiofármacos, que é o medicamento utilizado na medicina nuclear para aumentar o contraste e dar um resultado bom. Esse material, ele é transportado de avião. Então, se você otimiza o avião, melhor. Muitas vezes, a pessoa fala assim, bom, tanto faz eu levar a bagagem ou não, então eu vou levar, né? E se ele levar a bagagem dentro da mala pequena, muitas vezes a gente vai acostumando depois desse período, já se acostuma a levar numa mala pequena, até porque você não precisa ficar esperando a bagagem chegar para você retirar. Então você se acostuma. Agora você é dona do avião e diz, olha, você vai levar 200 passageiros. Quanto fica? Né? Aí você vai dar um preço. Fala assim, agora você vai ter que levar, além dos 200, mais 200 malas. Logicamente, o preço da passagem vai ter que ser maior, porque está incluso. Como você não sabe se ele vai levar ou não vai levar a bagagem, você vende a passagem já incluindo uma bagagem. Nós temos hoje 3 tarifas de avião, uma light, uma média e uma max. Na passagem max já está incluída a bagagem, né? Em alguns casos até 2 malas de 23 quilos, mas se você vai viajar e não vai levar, você compra uma passagem light. A max você pode mudar, se você mudar, você tem direito a colocar, se por um acaso você desistir, você tem o teu dinheiro, tem uma série de vantagens, só que ela custa mais caro. A light é uma passagem mais barata e você só leva a malinha de mão. Mas eu quero levar uma mala. Você vai verificar se o preço da light mais o preço da mala fica mais barato do que a max? Fica. Então eu vou comprar a light mais uma bagagem. Então você tem uma flexibilidade, né, de executar isso daí. Algumas vezes a pessoa fala assim, mas eu queria... Agora vamos criar uma outra passagem agora. Você tem a light, você tem a média e a max. Vamos criar a ultra light que não leva bagagem, né? Que na realidade o que vai ocorrer com os preços é que as companhias aéreas vão considerando que cada um vai levar uma mala, ele vai incluir no preço da bagagem. Alguns me dizem assim, não, faz o seguinte, vende a passagem por 1.000, mas se ele não levar a bagagem, você recompra o espaço dele, né, de volta por R$100, que era o preço da bagagem. Tudo dá na mesma. Olha, se você custa 1.000, mas se você não levar a bagagem, tem um desconto, né? Sempre tem um envolvimento. Alguns já defendem que você possa ter essa passagenzinha ultralight, mais baratinha, sem levar a bagagem. Então começam a surgir alternativas, mas eu acho que o mais justo, o mais adequado, para que as companhias aéreas, sem saber se você vai ou não levar uma mala, começa a cobrar muito alto, porque ela vai pensar em você, todo mundo levando mala. Vai aumentar o preço. Acho que o mais justo é ela tentar baratear o máximo possível e quanto custa uma mala complementar. E você faz as análises de qual passagem é a mais econômica. Uma outra preocupação que eu tenho grande, pode parecer assim, antipopular, né? Falar, você quer que cobre a bagagem. De qualquer forma a bagagem vai estar sendo cobrada, ninguém vai levar o título de bagagem gratuita, ela
ela né, não corresponde à realidade. Você está pagando pela bagagem. Só enche os olhos ali. Você vê que bagagem gratuita, mas vai olhar o preço o preço da passagem. O preço da passagem, ela é gratuita na Max. Então, compre a Max, já é dessa forma. Agora, o que me preocupa, mais num contexto desse, é o seguinte, são os aviões da Embraer. Hoje nós temos algumas companhias aéreas que utilizam muito o avião da Embraer. E o avião da Embraer, ele tem uma fuselagem mais estreita, mais fina, né? O compartimento de carga dele é pequeno. Então, ele é uma aeronave que visa exatamente esse passageiro que vai com a malinha e coloca a mala ali dentro do avião e decola. Imagina que agora a Embraer, um avião desse tipo, a companhia aérea que usa esse modelo, ela tem que levar mala para todos aqueles passageiros. O compartimento de bagagem não atende. Algumas companhias que utilizam modelos de aviões menorzinho, a gente muitas vezes quer evitar de falar mas um tipo Caravan, né? Ele é um avião que leva em torno de 10, 12 pessoas, mas ele não tem compartimento de carga. O compartimento de carga dele é pequeno. Se ele tiver que levar uma mala de 23 quilos para cada um desses passageiros, ele não pode voar. Algumas companhias aéreas, né, que poderiam vir para cá, que operam esses aviõezinhos pequenos, né, e montar uma estrutura. Nós falamos do táxi aéreo, poder montar uma linha aérea. Olha, meu avião transporta 8 pessoas, mas com certeza, né, não vai conseguir, além dessas pessoas, levar 8 malas de 23 quilos, mais 8 malas de 10 quilos. Então, a minha preocupação é exatamente essa. Nós estamos querendo que essa aviação regional venha, se instale, trabalhe, né? E o tipo de avião que é utilizado, ele não comporta que todos os passageiros levem uma mala desse tipo. Há possibilidade? Há. Aquele que eu vou pegar esse avião daqui para depois pegar um avião maior, vou para o exterior também. Eu vou pagar lá, né, R$100, R$70, varia aí se você compra pela internet, se compra na última hora. Por que que se compra na última hora é tão caro? É porque quando você compra pela internet, o engenheiro, a pessoa que vai lá, o encarregado de preparar o avião, ele vai verificar, comprou antes, então vou considerar essa bagagem, tem 20 bagagens de mala, vai sobrar um espaço de tanto, vou distribuir assim, vou colocar o peso assado, aí de repente aparece mais um passageiro com uma mala, né? Então, poxa, o meu planejamento vai ter que ser refeito. Por isso que quem compra a passagem, a bagagem pela internet, não na última hora, ela tem uma flexibilidade. É lógico que também quem prepara o bagageiro, o engenheiro de voo, ele vai levar em consideração que sempre pode ter daquelas 200 pessoas, alguém que precisou levar uma mala que não tinha visualizado inicialmente. E aí vai cobrar um pouco mais caro, e ele vai adequar aquela passagem naquela estrutura. Então eu vejo com muita naturalidade, não acredito que tenha sido uma situação boa, porque na realidade ela vai fazer com que a passagem suba, e aquela pessoa que está viajando sem bagagem está pagando por uma bagagem que não está sendo transportada. Então não é uma bagagem gratuita, pelo contrário, é uma bagagem muito mais cara para quem está pagando os dados. Eu vejo que é natural buscar uma solução, até para que os próprios aviões da Embraer, né, para que esse avião regional de pequena quantidade possa operar, porque quando se fala eu vou decolar de Brasília e vou para Caldas Novas,
Tá bem, quantas pessoas vão querer fazer isso? Eu acho que toda sexta-feira nós vamos ter uma média de umas 40 pessoas. Eu vou colocar um avião que comporte 40 pessoas. Normalmente, né, esses aviões não comportam 40 malas, né, para uma situação como aquela lá. Acho que é interessante voltar a estudar. Quanto mais barato tiver a passagem, mais interessante. Hoje, quando você compra uma passagem com antecedência, com uma boa antecedência, muitas vezes ela chega a custar menos do que uma passagem de ônibus, né? Conforme ela vai chegando mais próxima, ele vai executando. É uma técnica de compra e venda que é utilizado pelas empresas. E essa parte do compartimento de carga, ele é muito importante. É tão importante não só nos aviões, como até nos próprios ônibus. Hoje nós verificamos, né, que os ônibus ganharam uma altura maior exatamente para ter um compartimento de carga maior. Então, esse compartimento de carga maior permite que você mantenha as passagens num preço menor. E a empresa de ônibus, ela equilibra o que ela transporta de carga, né, de pacotes, de encomendas, com o que ela vende de passagem aérea, de tal forma que ela atinja um valor necessário a cobrir os seus custos, manutenção, investimento, pagar todo o contexto e ter uma margem de lucro, né? Se a pessoa, um avião, começa a ter uma margem de lucro muito grande, sobe demais as passagens aéreas, o número de pessoas que vão utilizar o avião vai diminuir. Então, eu acho que a lei do mercado é a mais adequada para esse caso, mas entendo que a decisão, né, a votação, ela era muito expressiva e muitas vezes o deputado ia votar e falar assim: não, se eu não votar que tem que ser grátis, vão me criticar. Mas na realidade ela não é grátis. Nada que você transporta num avião é grátis. Nem no avião, nem no ônibus, nem em nenhum outro lugar. Até no seu próprio carro. Se você aumentar muito o peso que está sendo transportado, ele vai gastar mais combustível, ele vai gastar mais pneu, ele vai utilizar mais os óleos da engrenagem. Isso também ocorre no setor aéreo, né? Acredito que o adequado é que a gente deixe a passagem light para aqueles que queiram viajar sem mala, e as outras duas passagens para aqueles que vão comprar e viajar levando uma mala. Quando eu estava assistindo a sessão, eu falei assim, eu acho isso polêmico, eu vou levar para o deputado. Vou perguntar diretamente para ele se isso é bom ou se não. Mas fica... Muitas vezes a pessoa fala assim, e agora nas mídias vão dizer, olha, o general Peternelli votou contra a gratuidade. Não tem gratuidade nenhuma, né? Eu votei contra inserir no preço da passagem para todos os passageiros uma bagagem, já que muitos não levam bagagem. E eu acredito que até nos acostumamos já, né, nós procuramos levar uma roupa mais adequada, procuramos levar aquela que não é muito volumosa. A gente já otimiza o espaço, já nos acostumamos ali, né, com o que tem que levar e o que não tem que levar. Até o tipo de sapato, né, em especial das mulheres, que vai levar, vai buscando aqueles que possam adequar junto da roupa, ocupar um menor volume. A gente já leva um que dá para combinar com várias peças para não ter que levar mais de um, deputado. É assim que funciona. Não, mas há espaço ali para, né, levar mais alguma coisa. Mas é interessante, é um debate interessante. Acho que a participação da população nesse debate ela é necessário, e eu sempre digo, não tem bagagem grátis. A decisão que nós estamos tomando já vamos colocar direto no preço?
ou vamos deixar separado, né? Se disser, ó, todo mundo tem direito, o preço vai... E até a própria logística da aviação, né? Quanto eu vou colocar de carga nesse avião? Não sei. Vai depender de quantas malas podem trazer. Você vê que existe toda uma estrutura logística, né, de trabalho num cálculo do custo operacional de um avião. Acho que a passagem, nós temos que brigar por uma passagem barata, efetivamente, isso que é o mais importante, né? E também brigar para que o preço da mala seja o mais econômico possível, de tal forma que permita que dentro de um país continental, como é o nosso, que a aviação tem uma importância muito grande, nós possamos ter essa possibilidade, o aumento, a disponibilidade, o maior número de pessoas viajando, né? E eu gosto desse preço econômico, né? Numa determinada condicionante, e vai subindo, porque aquele que quer ver um parente, muitas vezes distante, está lá no sul, o parente mora lá no norte, fala, vou visitar a minha mãe em setembro, vou comprar a passagem agora em março. Essa passagem vai ter um custo acessível para essa pessoa. Eu vejo isso de uma maneira positiva. A ideia é simplificar. A bagagem não estava no escopo, mas é um diálogo interessante, e eu acho mais interessante a passagem está barata, e quem precisar levar, procure colocar a bagagem, e que ela também seja barata, que você compre isso com planejamento, de tal forma que quem vai estruturar o bagageiro de uma aeronave grande, ele possa saber quantas bagagens vão ter, o que ele vai separar, qual é a área que ele vai poder levar de encomendas que aquela companhia aérea tenha. Mas me preocupa bastante esse detalhe da Embraer não ter uma capacidade de carga muito grande. Ah, mas não pode aumentar? Pode. Se você cancelar várias fileiras no final, aquilo ali, você coloca uma divisória e ele passa a funcionar como um bagageiro. Agora, aquelas pessoas que pagariam a passagem, como não vão mais voar, você vai ter que pegar o custo dela e dividir pelas outras passagens do avião. Lógico que o preço vai aumentar. Deputado, e já encaminhando aqui para o final, eu queria pedir para o senhor usar esse último espaço para falar assim... Isso é muito bom, eu sei que o senhor já falou durante toda a nossa entrevista sobre os benefícios da medida provisória, mas só para a gente dar um encerramento bacana, assim, sobre a vantagem dessa medida. Eu vejo que essa medida complementa os modais, né? Nós tínhamos lá, como falamos, o marítimo, o ferroviário, o rodoviário. Essa medida complementa o transporte aéreo. Simplifica vários aspectos em termos regimentais. E, além disso, como nós vimos, facilita a construção de aeroportos, facilita a criação de companhias aéreas, facilita a locação, facilita a criação de linhas aéreas, e esse contexto como um todo desburocratiza muitos aspectos. E quem ganha com isso é o cidadão brasileiro. O bem comum, tão previsto aí no nosso artigo 3º, inciso 4º da Constituição, que nós falamos, mas isso é lei, não é eu sou a favor, não. Todos nós temos que ser a favor dele, já que é um preceito constitucional. E a medida provisória está de parabéns aí o Executivo por ter proposto, a ANAC por ter participado dessa atividade, todas as associações e a Câmara dos Deputados, que já aprovou nesse sentido, e nós trabalhamos junto com o relator do Senado. Acredito que também vamos chegar a um bom termo, e a discussão, o debate de ideias, que é a nossa democracia, sempre dá o melhor resultado. Obrigada, deputado. Eu que agradeço. Você pode conferir o nosso podcast em todas as plataformas, no YouTube, no site e no Spotify.